próximo, né, Rogério? Traz próximo da minha casa e acesso, em questão de acesso, não precisa cruzar estradas e andar quilômetros, tá ali mais próximo. E, ao mesmo tempo, se já está acessível, você consegue, inclusive, colocar diariamente ali na sua vida, né? O estilo de vida, aquele estilo de vida. Perfeito. Sejam muito bem-vindos, todos que estão entrando. Sejam muito, muito bem-vindos. Carolzinha, tudo bem, Carol? Luiz Henrique, Aninha, muito legal ver a Aninha, Dan, Tati, Valnei. Oi, Giga, não estou te vendo, mas vi seu nome, saudade de você. Esther, minha prima linda, querida. Val também, amiga querida. Ai, que legal. Todo mundo entrando aqui nessa nossa roda de conversa. A gente chama assim, gente, porque é realmente um bate-papo para ficar leve, né, Lu? Você gosta desse nome, né? Leve. Eu gosto dessa palavra. Para ficar leve. A saúde, ela tem que levar, a nossa vida, né? Tem que ser levada com leveza. Olha só, minha tia. Tá ali também. Feliz restinho de sábado para vocês. Alguns que estão com fuso horário já estão saindo do sábado, então eu posso te dizer já uma feliz semana, que você já vai começar a semana muito bem, com um pouquinho mais de conhecimento sobre saúde. E assim, a saúde que a gente fala aqui, quem já está mais tempo assistindo as nossas rodas de conversa, não é só a saúde de um bom físico, de você se olhar no espelho e achar legal, a saúde de não ter doenças, não é apenas isso. A saúde para a gente é um contexto muito especial, porque a gente entende que Deus consegue conversar conosco melhor, nós conseguimos ter um contato melhor, e o Espírito Santo consegue habitar nesta casinha muito melhor se ela estiver mais limpa, se ela estiver mais apta para tudo isso acontecer. Então, saúde não é só um corpo legal, não é só ausência de doença, não é só felicidade, não é só qualidade de vida, é Deus na nossa vida e tudo isso vem junto. Não é isso, Lu? Exatamente. E assim, eu acho que só faz sentido realmente pensar em se cuidar, né? Quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa que o nosso corpo é morada do Espírito Santo e quanto que a gente está agradando a Deus e fazendo aquilo que Deus nos pediu, né? Então, enquanto as pessoas estão aí muito focadas na estética, no corpo, não vai para frente, não vai. Eu lido com muitas mulheres que ficam aí desesperadas, querendo aquele corpo sarado, aquele corpo perfeito, e são extremamente frustradas sempre, porque nunca conseguem aquilo que querem. Mas se a gente coloca Deus nisso como grande motivador, nossa, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. E a gente está aqui para isso, para a gente ir muito além desse aspecto de saúde, muito além do que é viver saúde. E a gente tem sentido isso na pele, assim, né? Um videozinho literalmente, né? Na pele. Exatamente. O vídeo do Melhor da Semana, dessa semana, estava lindo, 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 assim, como todo mundo participando, todo mundo postando, muitas comidas lindas, exercício físico. Tá maravilhoso e isso é inspirador. A gente quer sempre viver mais isso, né, Kelly? Eu quero dizer que o nosso palestrante já está entre nós, doutor Rogério já está aqui. E eu vou te dizer, doutor Rogério, a gente tem um canal, que é o Telegram, e aí algumas pessoas que não são da comunidade ficam perguntando o que é Viver Saúde. Viver Saúde, a gente chama esse canal e chama também o nome do nosso ministério. Ministério de Saúde, às vezes se confunde com hidroxicloroquina, não, tá bom? Viver Saúde, a gente está Viver falando Saúde. Exatamente, a gente está falando do nosso ministério que a gente exerce na comunidade adventista do Espaço Alfa.
que é aqui na Ponta Negra, em Manaus, porque nós temos pessoas de vários lugares do país, eu não sei se tem do mundo, mas vários lugares do país eu sei que tem. E aí o Viver Saúde é isso. Quem é da comunidade, que ainda não está lá no canal, que é no Telegram, vocês são muito bem-vindos lá, pede o link pra gente, que a gente coloca, quer dizer, dando o link, vocês já estão dentro do canal, né? E ali realmente tem dicas. Se vocês não sabem do que a Lu falou, eu vi gente compartilhando receitas, tudo receita que tem saúde, colocando seus exercícios físicos, que hora que faz exercício físico, qual que é o melhor horário para dormir, e assim por diante. Isso é tão fantástico, porque o movimento vai se ampliando. E nós estamos estudando, para quem tem acompanhado a lição de Escola Sabatina, nós estamos estudando sobre testemunho. Gente, nós estamos pregando com a própria vida. Nós estamos pregando com a própria vida, vivendo saúde. E hoje, se você tem alguma dúvida, se Deus realmente preza pela nossa saúde, hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. E por isso que o Dr. Rogério está aqui junto com a gente. Mas, Lu, nós temos mais coisas pela frente aí no mês de julho e agosto. Sim, nós teremos mais, né? As nossas rodas de conversa terminam no mês de julho. Muitas pessoas estão assim, mas poxa vida, vai acabar. Como vão ser as nossas tardes de sábado sem as rodas de conversa sobre saúde? Aguardem, porque o melhor está por vir. Então, já fiquem preparados, porque algumas coisinhas a gente já está confabulando aí, eu e a Kelly. Já temos um grupo que vai nos ajudar nisso. Pode ser que você seja chamado para alguma coisa, já se preparem, porque muitas coisas ainda vão acontecer. E eu quero mandar um beijo para a Paty, que eu vi a Paty por aí, que eu tenho saudades dela. Ali ela. Oi, Paty. Legal. Então, o que nós gostaríamos era disso. Informação a gente pode alcançar em muitos lugares. Se você está interessado, você consegue informação. Inclusive, nós temos bastante informação no canal do YouTube do Dr. Rogério, que vai falar com a gente hoje. Depois, para a mesma lista de transmissão, eu passo o link do canal no YouTube dele. Tem várias palestras dele também. E foi onde eu o conheci. A gente vai falar um pouquinho também de como que eu conheci isso. Como eu conheci o Dr. Rogério. E informação a gente consegue em vários lugares. Mas colocar essa informação, né? Primeiro, informação boa. Colocar essa informação em prática, é isso que o Viver Saúde quer, que você viva essa experiência. E eu vou dizer, ninguém é perfeito. As pessoas falam, eu queria chegar em tal nível, Gente, cada um tem a sua caminhada. Cada um dá o seu passo, desde que vá para frente, E o direcionador de tudo isso é o nosso Deus. E é por isso que a gente está aqui hoje, e é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto. E eu quero apresentar para vocês o Dr. Rogério. O Dr. Rogério, ele é médico, ele é nutrólogo, a sua especialização, nutrologia, fisiologia. Ele dá aulas nas pós-graduações, tanto de medicina do trabalho quanto de medicina esportiva. Tem um livro escrito, Dieta e Exercício Inteligentes, e vários trabalhos científicos que eu vi também no currículo dele. E eu assisti uma palestra dele interessantíssima. Quem me apresentou foi um capelão do Hospital Adventista, quando ele me falou sobre um artigo científico de Levíticos 11, que citava Levíticos 11, e aí ele me falou, olha só essa palestra. E aí eu comentei com a Flávia e o Renato, o Renato falou, eu conheço? Eu falei, não é possível. Tá tudo encaminhado. Tá tudo encaminhado. E aí nós conseguimos falar com o Dr. Rogério, que é uma simpatia de pessoa, foi super acessível e está conosco aqui hoje. Dr. Rogério, boa tarde. Essa comunidade e todos os seus amigos agora estão contigo. Boa tarde a Kelly, a toda a comunidade, Renato, Flávia, Luciana, todos que eu estou conhecendo aí, o Sidney. Sou muito agradecido por ter esse momento e eu gostaria de começar, então, falando um pouco
como a Kelly falou, há muitas opiniões em torno de como deve se decorrer a dieta, exercício adequado, como deve ser a vida saudável. E para que as pessoas que estão nos ouvindo, que de repente não são da área, consigam entender um pouco, a gente deve procurar um profissional ou uma ciência que estude como o corpo funciona, né? Quer dizer, se você tem o seu carro e o seu carro, você gosta muito dele, mas você gostaria de saber o tipo de gasolina que eu tenho que colocar, quanto que eu tenho que rodar com ele, é bom subir estrada, não, que pneu eu devo usar, né? O bom seria você contactar a pessoa que entende desse assunto, a pessoa que estuda como que um carro funciona, e no nosso caso, muito melhor ainda, perguntar quem criou o carro, né? Que aquele que criou o carro vai ser a pessoa que vai ser mais adequada para te dizer como que ele deve funcionar, né? Então, a fisiologia, ela é justamente aquela cadeira que estuda o corpo humano. O corpo humano funciona. Então, a gente observa, somos da área, observamos que tem muita gente que fala coisas, elabora coisas a respeito de dieta e exercício, e são pessoas que falta a ela um pouco de conhecimento da fisiologia, porque o conhecimento da fisiologia ele não está assim aberto, ele não é uma coisa assim tão fácil. É uma cadeira que você estuda na faculdade de medicina e toda faculdade que tem que vai tratar de área da saúde. A fisiologia que a gente tem ali é uma fisiologia extremamente superficial. Ela é uma fisiologia que não permite que nós alcancemos a profundidade do assunto, né? E a gente entra na faculdade de medicina, a gente tem um pouco de fisiologia química, que é a bioquímica, a gente tem um pouco de fisiologia separada de cada funcionamento de órgão, etc. e tal, como é que ele funciona rapidamente, como é que ele deixa de funcionar, e por aí vai. E essa fisiologia que a gente aprende, se você não aprofundar, como eu recomendo que assim o faça, como assim foi um caminho que me fiado, eu estudei basicamente 2 anos de fisiologia através de um tratado de fisiologia do professor já falecido, Perolof Ostra. Recomendo muito o tratado de fisiologia do professor Perolof Ostra. Ele foi meu amigo pessoal, então, durante 2 anos eu tive contato direto praticamente com ele, aprendendo fisiologia da... E por que eu estou dizendo isso? Porque, além disso, de conhecer bem fisiologia, quando abre a Bíblia, logo no primeiro capítulo de Gênesis, um fisiologista ele vai dizer: olha, eu estou lendo o primeiro capítulo de um livro de fisiologia. Porque quem conhece um tratado de fisiologia vai entender de que o Fisiologia, que é um livro que fala sobre fisiologia, ele vai se preocupar muito no seu primeiro capítulo a contar a história do parte dos capítulos seguintes. Então, se ele vai começar a falar a respeito de como funciona uma célula, um órgão, um tecido, etc. e tal, ele vai começar, então, a explicar o surgimento disso tudo. Então, o primeiro capítulo de um livro de fisiologia ele vai falar de evolucionismo. E o primeiro capítulo da Bíblia vai falar de criacionismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o evolucionismo ele vai apresentar uma teoria ou uma hipótese e o criacionismo vai apresentar outra. E, cientificamente falando, nenhuma das duas posições é científica, porque nenhuma das duas posições pode ser levada para uma situação laboratorial e reproduzida, que seria o que a ciência faz. Então, a gente tem um problema aí, porque a nossa visão do mundo nos traz que é uma evolução. E nós erramos muito lá na frente justamente por pensar que estamos evoluindo. Porque, na verdade, o criacionismo ele diz que você já veio pronto, você é um pacote pronto, já veio entregue, né? E você tem que fazer o quê? Logicamente, eu estou falando de mais de 90% dos casos, né? Mais de 90% da população não nasce sem problema. Esses problemas são desenvolvidos mais, né? Então, a manutenção ela é muito mais importante que a evolução. E isso vai influenciar no pensamento, no andamento do profissional da saúde. Um médico, por exemplo, ele vai chegar que você precisa, você é um ser em evolução, como ele aprendeu na escola, né? E de que você precisa de determinados elementos para continuar evoluindo. Agora, se você tem um pensamento criacionista, o pensamento criacionista vai dizer, olha só, você não vai a lugar nenhum, você já é o que você é, você já está pronto.
Aí esse é um outro, o ponto de vista outro é o quê? A manutenção. Então, a manutenção é, ao nosso ver, é o ponto de vista correto, é o ponto de vista criacionista. E quando você tem no primeiro capítulo de Gênesis, você tem todo um tratado mostrando que Deus criou elementos numa sequência que são elementos que você vai usar mais tarde para sobreviver. É o ar atmosférico, é a água, para no final ele vai dizer o quê? O resultado disso, através das plantas, é o alimento. Então, o alimento, quando ele vem da planta, ele engloba todos aqueles outros, ele envolve o oxigênio, o ar atmosférico CO2, ele envolve a fotossíntese através da planta e da energia solar, e esse alimento que diz que é para você, no versículo 29, né, capítulo 1, versículo 29, é a síntese daquele capítulo inteiro, para explicar, ó, estou te dando aquela semente porque ela é fruto da luz solar, ela é fruto do oxigênio, ela é fruto do CO2 e da água, que forma, através da fotossíntese, o alimento que você vai respirar e vai produzir energia para que você sobreviva. Então, você é aquela máquina, digamos assim, perfeita, que para você sobreviver adequadamente, você deve seguir aquelas instruções não fisiologicamente corretas, mas as instruções que, por acaso ou não, por coincidência ou não, foram instruídas por quem te criou. Então, por trás da coisa da dieta, existe um conteúdo teológico extremamente forte. Ou ele é evolucionista, o que vai você para um caminho totalmente diverso, ou ele é criacionista, que vai te levar para um caminho que cientificamente é mais viável, é mais comprovável. Por quê? Porque, além dele estar de acordo com a fisiologia, quando você executa os epidemiológicos sobre a face da Terra, você vai ver que povos que se alimentam mais caracteristicamente daquela forma são povos mais saudáveis. Então, o que acontece? Você vê ali claramente o quê? A prova prática de uma teoria, tanto da fisiologia quanto da teologia. Falo pra caramba, já vou logrando, né? Podem me interrompam, por favor. Fique à vontade. Eu não sei se ficou claro. Sim, sim. É? Então, quer dizer, quando a gente fala em estilo de vida baseado numa fisiologia, que o primeiro capítulo do livro é Gênesis, ou seja, você vai estar lendo o criacionismo, ele se encaixa muito mais, muito cientificamente, muito melhor cientificamente com a nossa realidade que a realidade do evolucionismo. Mas eu vou repetir, tanto o evolucionismo quanto o criacionismo podem ser o primeiro, deveriam dividir espaço no primeiro capítulo de um livro de fisiologia, porque são duas coisas que você não vai conseguir comprovar, você não tem como pegar e botar no microscópio, você não tem como fazer um modelo matemático, você não tem como, vai ter que ser você, olha, eu acredito num e não acredito, eu acredito no outro. É uma questão de fé. O problema todo é que para as pessoas leigas fica parecendo, não, está tudo certo, o evolucionismo funciona, olha, comprovado cientificamente. Isso não é verdade. Comprovação científica é uma coisa bem diferente de uma hipótese, ou de uma tendência, ou de uma cosmovisão, entende? E nós temos, desde criança, na escola, uma cosmovisão de que o evolucionismo está certo, ele é cientificamente comprovado. Isso não é verdade, ele não é cientificamente comprovado. Você não pode levar nem a criação, nem a evolução para dentro de um laboratório e dizer, ó, está cientificamente comprovado. Não existe. Então, é uma preocupação muito grande, porque tem se utilizado do nome de ciência quando não é ciência. Na verdade, é fé, não é ciência. Há uma diferença aí entre fé e ciência. E quem acredita no criacionismo, ele, ao meu ver, ele tem muito mais respaldo científico pela prática do que quem acredita no evolucionismo. O evolucionismo ele tem muitas coisas que ele bate de frente, não tem explicações, né? Enquanto que o criacionismo é alguma coisa muito mais vigente. Ele, aos meus olhos, ele é muito mais real. E entender de que esse primeiro capítulo do livro de Fisiologia, seja criacionista como é Gênesis, ou seja ele evolucionista como é o livro do Ostrom, qualquer livro de fisiologia que você abra, que ele vai defender isso,
ele é totalmente diferente dos outros capítulos, porque nos outros capítulos você vai ter a célula, que você pode olhar no microscópio, que você pode andar, você pode tocar, você pode perfurar, entende? É alguma coisa, então, que cabe a um laboratório dizer isso é cientificamente correto ou não, diferentemente do primeiro capítulo do livro de Fisiologia, que, ao meu ver, está muito mais criacionismo do que evolucionismo, cientificamente falando. Eu falo Certo. demais. Hein? Doutor Rogério, sabe o que eu achei muito interessante? O que eu ouvi também você falando. Nesses primeiros capítulos da Bíblia, eu tenho orientações diretamente da boca de Deus que hoje são falados em relação à alimentação, em relação a descanso, em relação a exercício físico ou movimentação do corpo, em relação ao que a gente chama hoje de qualidade de vida. Eu queria que você falasse sobre isso. É bastante interessante, porque todas as instituições divinas de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, o que você falou, que é da questão da importância do repouso, só para citar, ninguém sabe cientificamente por que é repousa. Ninguém entende isso. A gente não sabe, a gente cientificamente não sabe dizer por que o corpo ele precisa de dormir. A gente não sabe dizer por que o corpo precisa de descansar. Você tem um monte de elaborações que você pode fazer. Na verdade, no universo tamanho que a gente tem, com tanta matéria e energia, a verdade é a seguinte: eu vou dizer uma coisa que vai ser chocante. A gente não sabe nem por que a gente tem que morrer, porque há alguma coisa errada. O ser humano não precisaria morrer, entende-se? Tem tanta energia fora, tem tanta matéria, essa renovação de um corpo, que, teoricamente, a morte é um intruso, ele é um estranho. O ser humano não precisava de deteriorar. Existe a entropia, né? O conceito de entropia de que tudo está se decompondo. Mas a verdade é que alguma coisa está errada para isso acontecer, que toda a estrutura do universo ela não foi formada para o sujeito acabar, foi formada para o sujeito ficar para sempre. Logicamente, se houvesse amor, ele não fosse destruído por um outro, e tem outras questões aí no meio. Mas todas as instituições que você falou são super interessantes. A gente vê que a instituição do descanso, da adoração no sábado, a gente vê a instituição da dieta. A única instituição que a gente vê que ela vai se concretizar na pós-vida de Apocalipse 21 e 22 é a questão do casamento. Por quê? O casamento não vai mais existir, porque a aliança foi fechada entre Deus, que criou o homem, e a sua noiva, que é a sua igreja. Então, esse é o casamento que o demônio representa. Mas na nossa essa relação ela vai ser de Deus, né? De Jesus com a sua igreja. É o lerradodi do pensamento judaico, né? É o recebimento do noivo, o noivo recebe a noiva, são as bodas. Agora, a instituição de lua nova, o sábado, a instituição da dieta, né? Quer dizer, não vai ter churrasco. Está bem claro que você vai voltar a o quê? Convivendo com a ursa, que vão estar pastando. Quer dizer, a linha do tempo de Gênesis Apocalipse, ela, na verdade, ela é uma forma de um círculo, é uma forma de uma aliança de Deus mesmo. Porque o que acontece? Todas as coisas que estão descritas de Gênesis capítulo, e eu diria até mais adiante, de Gênesis capítulo 1 a 12, elas se voltam e se repetem no final dos tempos. Você vai ouvir falar de Babilônia, você vai ouvir falar de adoração no seu ímpeto máximo, você vai ouvir falar de sinal de besta, você vai ouvir falar de sinal de Deus, você vai ouvir falar do fechamento daquilo tudo que está descrito nos 12 primeiros capítulos de Gênesis. Então, esse estilo de vida proposto pelo que eu acredito piamente ser o criador, né? E não tem conflito fisiológico, científico com o que eu estou dizendo, pela fé, logicamente, tanto quanto o evolucionismo, esse estilo de vida comprovadamente é superior. Aí você vai dizer assim, poxa, nós que somos da área, né? E você da área de nutrição, né? A gente sabe como é que a gente classifica uma dieta. A gente classifica a dieta basicamente através de um VCT ou VET, volume calórico total, ou volume energético total, e a gente vê quantas calorias essa pessoa ingere por dia e como que está a divisão dessas calorias. Então, no caso de uma alimentação edênica,
a gente tem que em torno de 70%, pelo menos, das calorias ingeridas era sobre a forma de carboidratos, era sobre a forma de alimentos que vêm resultado da fotossíntese, né? 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de H2O, formando a molécula de C6H12O6 e eliminando 6 moléculas de oxigênio. Esse equilíbrio que existe, produção de energia através da fotossíntese e captação de energia através da respiração, eles são uma equação perfeitamente em equilíbrio. Isso não pode ser uma coincidência. Isso é algo premeditado, isso é algo que o Criador fez. Ele colocou a terra seca, depois ele pegou a seca e o quê? Acarpetou aquilo. No que ele acarpetou aquilo, acarpetou com plantas que fazem tanto fotossíntese quanto respiração. Então, no passo seguinte, eu posso ter um homem habitando ali naquele ar, porque ele estaria respirando, ele estaria comendo, o que ele estaria respirando e comendo, ele estaria lançando de volta na natureza através de CO2 e água, e o sol, a planta, todos aqueles elementos descritos na criação, eles normalmente ressintetizariam aquele alimento. Então, esse estilo de vida, que é uma utopia se falar hoje em dia, porque quando você faz uma dieta que tem uma dieta consideravelmente rica em carboidrato, ela vai estar em torno de 50%. O cara vai dizer, meu amigo, 50% está extremamente distante daquele 70% daquele VET que o indivíduo tinha na condição edênica. E o interessante, quando você pega um sujeito e começa a tratá-lo, você começa com um VET, você analisa o VET do cara, quantas calorias, você vai ver, se eu pegar esse e começar a trabalhar, não preciso fazer hipocalórica nem nada, não preciso deixar esse cara passando fome nem nada. Eu trabalho de atividade física para compensar, mas eu torno a dieta dele mais rica em hidratos de carbono, mais rica em amido, né, basicamente, fibras, etc. e tal, aqueles não digeríveis, reduzo a gordura e reduzo a proteína. Tiro a carne, tiro o leite, tiro ovos, etc. e tal. Aí eu chego a um VET edênico. Vamos bater palmas para esse VET edênico, porque é ele que tem dado certo, entendeu? Aí o diabético deixa de ser diabético, o hipertenso deixa de ser hipertenso, o ácido cai, o colesterol cai, tudo acontece, olha só. Então, se é coincidência, entende? Então, esse estilo de vida proposto, através de atividades físicas que geram um aumento de consumo de oxigênio, a quantidade muito boa de água. A água é uma coisa muito importante. Todo mundo fala de água, mas as pessoas falam, tem que beber água. Não, amigo, água não se bebe, água se come. Água se come. Se você tem uma dieta que é rica em aminoácidos e ácidos graxos derivados de proteínas e gorduras, você está tendo problema com o reservatório de água, porque esses elementos são ácidos. A água vai ter que ser dada para quê? Para transformar aquele ácido num sal, num elemento básico. Você vai ter aquela água sendo utilizada para a digestão daqueles aminoácidos, daquelas fortes ligações peptídicas. Então, se você começar a falar tecnicamente, você vai embora, porque você vai dizer, amigo, olha só, é um show. A gente não está aqui querendo dar aula para ninguém, entendeu? Mas eu sou muito professor, então, se não me segurar, eu vou embora. Então, a dieta é sua amiga, é amiga da água, ou inimiga. Por exemplo, você vai hidratar um paciente seu, ou uma criança sua na pediatria, você vai dar água para ela? Não. Mãe, você vai dar soro. Você vai dar uma mistura de água, um carboidrato, e com um sal mineral, entende? Esse é o soro caseiro, certo? Então, a água, para ficar no corpo também, ela depende muito de uma composição corporal, que nem o alimento que eu como. O alimento que eu como, ele também tem uma composição ET. Ele tem tantas calorias, tantas são por parte de hidratos de carbono, tanto por parte de proteínas, quanto por parte de gordura. O alimento de origem vegetal ele tem uma característica oposta à minha. É dele que eu preciso, porque ele é rico no que eu não produzo, que é hidratos de carbono, ele é nos ácidos graxos, nos ácidos aminados, ou seja, vamos bater palma porque é o ideal. E esse alimento que entra dentro de mim vai me dar uma composição baixa em gordura, uma composição rica em proteínas, eu vou ser uma pessoa que vai ter massa muscular, vai ter tudo preservado, e vou ter alguma coisa que uma outra dieta como a cetogênica, as dietas que existem por aí, não vão me dar, que é hidratos de carbono e energia. O hidratos de carbono e energia, guardados no corpo, eles são guardados ligados à água. Cada grama de hidrato de carbono que você guarda dentro de você, de carboidrato, sobre a forma de glicogênio, dentro do seu fígado ou dos seus músculos, ele tem 2,7 gramas de água. A máquina que Deus bolou é uma loucura.
Porque à medida que eu preciso de energia, eu vou quebrar essas moléculas, vou soltar água. Eu estou fazendo o quê? Um motor vai começar a funcionar e o que vai acontecer? A própria necessidade vai produzir água e vai produzir o quê? Uma maneira de eu levar o calor que está dentro de mim para fora através da sudorese. Ou seja, eu, além de trabalhar o motor, eu vou refrigerar ele. Então, eu fico meio assim excitado quando eu começo a falar desse assunto. Vocês me desculpem, quem me conhece melhor aí como o Renato vai entender. Mas esse assunto ele é muito excitante. Então, quando você começa a falar, olha só, eu conheço moto, eu conheço carro, eu conheço barco, eu conheço vela, eu conheço um monte de coisa, mas esse mundo técnico de coisas, né? Pegar velas melhores, não sei o quê. Mas o corpo humano ele é uma loucura. Ele ensina a gente que tem por trás, é impossível não ter por trás dele, uma mente extremamente superior à minha, que eu só tenho noção de um pouquinho do jeito que o corpo funciona. Mas é uma máquina, é algo assim, você que está nos ouvindo, parabéns, você tem um corpo. Cuida bem desse cara, porque eu vou te dizer, ele não é próximo a um Mercedes-Benz, ele não é próximo a um Rolls, é muito melhor. É assim que é uma coisa fantástica. Se você tratar bem desse corpinho que você tem, olha, você vai ter uma durabilidade muito boa, muito fantástica. Doutor Rogério, você está quebrando, assim, de repente, um mito para muitas pessoas, dizendo que a dieta edênica, né? Vamos então, só deixar um pouco mais fácil para se alguém não entendeu o que é a dieta do Éden. Quando Deus criou, né? Vamos partindo aí da Bíblia, Deus criou o homem, então ali, qual era o banquete dele? Você está falando que esse banquete dele, que eram frutas, era isso? Cheio de água? É isso que vai me formar músculo? Isso daí é muito estranho para muita gente. É só perguntar ao touro, perguntar ao búfalo como é que ele consegue. Perguntar ao búfalo se enquanto ele está pastando, se depois que ele chega ali no escurinho que ninguém está vendo, ele toma whey protein. Dá licença, pessoal, vou fazer um teatrinho só para o inglês ver, vou fingir que estou comendo grama. Mas quando de noite eu vou lá, pegar o meu potinho de whey protein e vou comer. Ou seja, é ridículo. Os animais mais fortes que existem na natureza, eles não têm whey protein, entendeu? É o conceito errado. O conceito evolucionista ele nos leva a um conceito equivocado de saúde. Você vai num médico, ele vai observar e vai dizer, não, por que você não está comendo carne? Você tem que comer, você precisa da proteína. Ele está pensando que você não ele está pensando que você precisa muito de proteína, porque daqui a pouco você vai sair voando. Você está em evolução. Você não pode deixar essa sua parte de lado. Entende? Então, ele tem que esse cara, esse médico, ou seja lá quem for, ele tem um pensamento evolucionista. E esse pensamento está errado. Enquanto ele estiver dentro desse pensamento, ele não está teologicamente errado só, não. Ele está fisicamente, ele está cientificamente e epidemiologicamente errado. Então, é muito difícil, porque nós somos criados dentro de conceitos errados. E esses conceitos errados vão gerar frutos errados lá na frente. E a gente tem a prova científica de que isso é um erro cometido. A escola teria que realmente, a escola de medicina, todas essas escolas de saúde, elas teriam que fazer uma revisão. Elas teriam que dizer, olha só, esse nosso projeto não está dando certo, entende? Esse nosso projeto dessa dieta urbana, em que 50% da dieta só é carboidrato, e a gente acha que é muito, não está dando certo. Porque se você observa um indivíduo que fica na zona rural, né, é conhecido, se você fazer um breve histórico das doenças, as doenças elas têm um de transição. Epidemiologicamente, existe um período epidemiológico de transição. Esse período de transição, o homem ele sai de doenças como tuberculose, ele morria era o número 1 das que se morria, né? Antes da Revolução Industrial, e depois da Revolução Industrial, o saneamento básico e outras. Essas doenças elas caem, isso que se chama transição epidemiológica, e começa a vir o quê? Outras doenças, doença cardíaca, câncer. Isso se chama transição epidemiológica. Então, a transição epidemiológica ela ocorre justamente porque os nossos hábitos anteriores, como vida rural, que era trabalhar no campo e colher e comer daquilo que nós produzíamos,
O animal, para a gente, ele era extremamente importante. Eu não mato o animal, porque o animal ele estaria me dando o quê? Os ovos, é a galinha me dando, a vaca me dando leite. Eu não vou matar. Agora, a mortandade, esse percentual de alimentos de origem animal, com a produção industrial, ela decola. Só ver, será que isso deu certo? Não, porque a gente tem as doenças chamadas de doenças modernas, que estão justamente relacionadas ao aumento, à alteração daquele VET, que era mais, não era o edênico, mas era mais próximo do edênico. Então, quando você foge desse VET edênico, você tem problema. E isso é muito interessante teologicamente, que quando você foge daquilo que Deus disse que era bom, como está descrito nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, e viu Deus que tudo era bom, tudo era tov, você foge de uma qualidade. Você está fugindo de alguma coisa que Deus falou que era bom. Aí você vai para o capítulo 3, você tem a confirmação disso. Porque a mulher chega e diz assim, eu acho que essa fruta que Deus falou para eu não comer, ela é tov, ela é boa. Então, quando a gente começa a achar que a coisa é boa, aí dá tudo errado. Porque a gente tem que dizer, não, o Criador é que disse o que é bom para mim, não eu que tenho que dizer. E a mulher, depois dela comer, ela ainda acha que é bom para dar para o marido. Então, ela diz, não, come que eu estou dizendo para você que isso é tov. Então, quer dizer, quando a gente foge ao plano do Criador, o negócio não pode dar certo. Quando você compra um computador e você acha que você pode botar ele dentro d'água, o cara disse assim, olha, não molhe. E você pega e, não, vou experimentar ele dentro da piscina, porque é bonito. Vou tirar uma selfie mergulhado. O Criador disse que não pode fazer isso. Você pega e você bota o computador debaixo d'água. O que você espera que aconteça? Vai acabar com o seu computador. Então, de forma que as instruções de Deus, isso é um ensinamento muito importante que a dieta nos traz, ele é o primeiro ensinamento. A primeira coisa que Deus deu para o homem é a dieta. É toda a dieta. Então, quer dizer, não pode ser uma coisa tão ruim assim. O que é ruim é justamente eu fugir desse conceito. Aí as pessoas vão dizer, essas pessoas comeram carne, Deus colocou lá que a gente podia comer carne, não sei o quê. Tem que ter as circunstâncias do dilúvio, a circunstância de que Deus mais tarde, Jesus mais tarde, lá no capítulo 19, vão falar a respeito dele. Quem é que vai ser a mulher desse cara aqui? Ele casou 3, 4 vezes, não sei o quê. Qual dessas vai ser a mulher dele? Jesus fala, olha só, no princípio não era assim. Então, Jesus está sempre dizendo, olha só, quando eu disse que era tov, eu continuo dizendo que é tov. De onde vocês vieram é para onde vocês vão. Continua sendo tov. Aí ele vai dizer, mas por que então permite divórcio? Por causa de quê? O nosso problema. Dureza de coração. Então, quer dizer, Moisés permitiu o divórcio, vocês são duros, vocês, o pescoço não mexe, vocês são os caras obstinados, vocês são os caras que... O problema não está no que eu estou dizendo, está no problema do que vocês estão ouvindo, entende? Então, esse assunto ele é extremamente interessante. Eu estou falando de... Rogério, olha só, não está falando, não, está ótimo. Rogério, é o seguinte, tem muitas pessoas, pelo menos eu vi aqui umas 4, que são da comunidade Beth Nation. Então, eles vão entender bastante alguns termos que você usa. Tem outras que não são. Então, quando você fala, é tov, o que você está querendo dizer? Tov é aquele, por exemplo, você tem no casamento judaico, eles vão pisar no copo, né? Depois vão dizer, mas é o tov. Tov tem bom, né? O tov significa bom, né? Quando Deus disse isto era bom, é do hebraico tov, tá bom? Desculpe. Perfeito. E vamos continuar falando do que era bom, porque tudo que Deus criou, ele no fim termina. E era bom, né? E era bom, e ele fez, inclusive os fluxos que ele desenvolveu depois da criação, e era também bom. E aí, de repente, deixa de ser bom. Na Quem verdade, determinou isso, né? A pessoa, Eva, que acha que é bom, né? A Isso. serpente convence a Eva de que aquilo, não fazer a vontade daquilo que ele disse que era bom, é bom, e não é ruim, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. De forma que, então, se a gente for levar isso para as nossas profissões, para a nossa saúde, para a nossa vida,
Isso é uma ilustração extremamente forte para um indivíduo entender de que ele tem um criador, alguém que cuida, alguém que criou essa pessoa, alguém que tem um amor, um cuidado muito grande, muito maior do que eu tenho por ela, do que eu, como um médico, tem por um paciente. É o amor de Deus pela pessoa. Aí você passa a entender Jesus na cruz e outras coisas. Você vai dizer, isso aqui é parte, isso aqui faz parte do caráter desse Deus maravilhoso, entende? Então, renegar o conhecimento que Deus nos dá, as suas instruções, e vale a pena aqui, de repente, um ressalto, essas instruções escritas na Torá, escritas em Gênesis, a gente tem que sempre em mente quando que esse livro foi publicado, entende? Porque aí a gente sente, poxa, a importância desse livro. Esse livro foi publicado por um tal de Moisés, que arrancou um povo da escravidão, da escuridão, da terra do pecado, chamado Egito. Então, a instrução que vem aí é daquele que te arrancou de lá. Então, quando eu estou lendo a Torá, eu tenho que achar e dizer, ó Senhor, que graça, que maravilha são essas instruções, porque eu era escravo no Egito. Eu era uma pessoa sem instrução. A Torá me instruiu, a palavra de Deus veio como o pão desce do céu para eu comer, para eu me alimentar espiritualmente, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, esse sentido, às vezes a gente esquece. A gente pega o livro de Gênesis, começa a abrir assim, amigo, você sabe a história desse? Você sabe quando é que ele foi? A Torá, que é a base de toda a Bíblia, foi escrito Pentateuco. Esse aqui foi escrito para um povo libertado da escravidão. Você era um povo que saiu da escravidão para agora você ser o quê? O povo mais instruído sobre a face da terra. E agora, ser tu uma bênção, porque de posse desses dados, você agora não termina em você isso. Você tem que passar essa instrução para o outro, para que o outro também conheça esse Deus maravilhoso, esse Criador. Em que momento, Rogério, que entra, porque as pessoas vão sempre argumentar, Deus também orientou em algum momento deixar de comer só o que é fruto para começar a comer também outros animais. Então, em que momento que isso acontece? Por que isso acontece? E aí a gente chega, Deus primeiro orienta uma coisa, depois ele vai e escreve uma lista de alimentos que inclui ali os animais, é claro, e os que podem e os que não podem comer, inclusive. Kelly, essa é uma pergunta muito interessante. A princípio, o princípio era comer tudo que fosse produto da semente. A palavra semente é zerá, do hebraico, né? Essa semente, então, tudo que for da semente, ou seja, tudo que dê em árvore, tudo que assim você vai comer. Esse era o que era Tov para o Criador, certo? Agora, a gente tem lá no capítulo 6, a gente tem a trajetória de Noé, a gente tem a trajetória do dilúvio, que vem, né, devido justamente a um movimento ecumênico. Esse movimento ecumênico que ocorre, ele impediria, através do ecumenismo, que o limpo saísse sujo. Então, quer dizer, aí vem o dilúvio justamente para acabar com isso. Quando passa o dilúvio, a gente tem que entender que, tecnicamente, não havia alimento sobre a terra. O alimento, certamente, que Noé tinha na arca, a ração que ele tinha, certamente já estava nas últimas, isso não acabou, foram um ano, né? Então, quer dizer, até se ter frutos, quem vive hoje na roça sabe muito plantar um aipim hoje, eu só vou comer daqui a 10 meses, né? Eu vou plantar uma banana, dependendo do solo, como eu tratar, não vai sair amanhã, entende? Então, aquilo tem um gap de distância, tem um tempo. Então, ao homem foi pedido que comesse também esses alimentos. Mas fica bem claro lá na frente, quando Jesus não está falando de alimento, mas está falando de casamento, em Mateus capítulo 19, ele diz, olha, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu troquei de dieta ou permiti um avanço na dieta, um avanço cautado, né? Como você bem falou, até Levítico 11. Ele disse, você não vai comer qualquer coisa também, não. De bicho que você vai comer, você vai comer aqueles bichos que são bichos que não comem outros bichos, basicamente. Aí é o fenômeno da magnificação tóxica que existe no alimento que você conhece muito bem. A águia nos Estados Unidos está morrendo porque ela está comendo aquele peixe que comeu um outro peixe que no final comeu plâncton.
Então, a quantidade de toxicidade que aquele alimento que a águia está comendo é enorme. É a biomagnitude tóxica, né, do alimento. Quando você come o alimento vindo diretamente da terra, você não tem contato com essa toxicidade nessa expressão tamanha que tem o alimento que come o bicho que comeu o alimento, e assim vai, na cadeia alimentar. Então, isso cientificamente é muito claro. Então, Mateus 19, o Senhor Jesus vai falar, olha só, quando você quiser saber a instrução que foi correta, lá vá a Gênesis, porque a instituição matrimonial foi feita onde? Foi feita no capítulo 2 para ilustrar a aliança. Então, ele está dizendo, quando você tiver dúvida de alguma coisa, vá a Gênesis, quando eu te criei, antes da queda do capítulo 3. Então, tudo bom está do capítulo 3 para cá. E tudo vai voltar a ser bom do capítulo 20 de Apocalipse para cá. Então, eu digo, a linha do tempo de Deus, ele forma um anel, forma uma aliança, que é o que Deus quer fazer com você. Ele quer convidar você, ele está namorando com você, te conheceu, está namorando com você, quer noivar e depois, quer te levar para a casa dele para sempre, para vocês viverem juntos eternamente. Então, a ilustração do capítulo 2, ela é, digamos assim, ela é judicial, ela é matrimonial. Eu faço uma aliança contigo. O que está descrito lá em Jeremias e Ezequiel, né? Sobre a aliança? Falou, então, mudarei o seu coração, colocarei no teu coração o quê? As minhas leis. Vou te dar um coração de carne, onde as minhas leis estarão escritas. Isso aqui é Jesus lá, fazendo a nova aliança, lá tomando vinho antes de ser morto. Entende? Ele entregando à esposa o vinho, porque quando chamar uma mulher para ser sua, você pegava um cálice de vinho e você dava para ela. Se ela aceitasse, ela estava fechando com você o quê? Estou namorando com aquele cara. Entende? Então, a concretização da aliança está descrita em Ezequiel, está descrita em Jeremias, Dar-vos-ei, e Hebreus está citado, né? E virão aqueles dias em que... E qual é o final de toda aquela estrutura? É o quê? Então, casados, unidos, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso. Acabou. Acabou. Essa é a aliança. Deus criou para casamento. Deus criou a ligação muito íntima e eterna. Isso é o que foi quebrado no capítulo 3 de Gênesis. Está muito complicado. Não. Pessoal, se alguém tiver dúvida, vocês podem perguntar, olha, repete essa parte, vocês têm o chat aqui para vocês fazerem isso, ou podem mandar para o meu WhatsApp ou da Lu, que vocês receberam um link, né? Então, vocês também podem mandar para a gente, não tem problema, a gente já pergunta aqui para o Dr. Rogério. Agora, Dr. Rogério, algo também que eu acho muito interessante, e você como fisiologista pode também destrinchar melhor, palavras de Deus, quando ele diz assim, a gordura é minha. Lá quando vai sacrificar, né, e os sacerdotes comiam também das ofertas, ele fala, a gordura não, a gordura é minha, né? Então, você, como um nutrólogo, um fisiologista, e fala do sangue, a mesma coisa, né? O sangue e a vida, não consuma o sangue. Destrincha isso para a gente, por favor. Com todo prazer. Essa é uma passagem muito interessante que também está lá descrita em Levítico, né? E só para dar um parênteses, a importância dessa passagem, olha só, é que Deus, ele não escreveu um livro de fisiologia, ele escreveu alguma coisa muito maior. Então, quando ele diz que a vida está no sangue, é muito interessante, porque você não tem... O infarto agudo é falta de vida no coração. O sangue para de chegar lá. Então, a vida realmente está no sangue, né? E outra coisa a respeito da gordura. A gordura pertence ao sangue. Né? Aquele aroma agradável que todo mundo, né, num churrasquinho gosta, etc. Então, aquela gordura deve pertencer ao Senhor, porque ela não vai te fazer bem. É muito fácil de entender, porque a gente parte do seguinte princípio. O corpo, quando entra um carboidrato nele, um amido, que contém, vamos dizer, uma batata, contém basicamente amido, contém um pouquinho, como todo alimento de origem contém, um pouquinho de gordura e um pouquinho de proteína, que é o ideal para a gente, que somos feitos de gordura e proteína, que falta para a gente é o amido. Né? Quando esse alimento entra dentro da gente, o amido, as ligações do amido são hidrofílicas. Elas são de hidróxido de hidrogênio, água. Então, quando o alimento é digerido,
o carboidrato, aquela sequência de carboidratos que é o amido, que é como um colarzinho de pérola, em que molécula de açúcar é ligada a outra molécula de açúcar, né? A diferença do açúcar para o amido é essa ligação. O açúcar está pronto, ele cai no corpo como se fosse aquele colarzinho de pérolas sem o que liga as pérolas. Então, ele imediatamente está pronto para ser imediatamente absorvido. Já o amido ele tem que passar por um processo que cada pérolazinha dessa vai ser separada daquele colar, daquele terço, digamos assim, né? E quando isso se solta, o processo digestivo requer muita água, essa água é liberada. Então, essa água é liberada e aí a gente faz uma digestão melhor. Os alimentos de origem animal, a gente não tem isso. Se você for estudar, quer dizer, você não, Kelly, porque você é bem instruída nisso, mas se um dos nossos queridos for estudar o assunto, ou relembrar, talvez, da escola, a digestão dos lipídios é extremamente complicada. Ela não é simples que nem de um carboidrato que tem livre acesso. A gordura ela precisa de uma vesícula para produzir um detergente, para ela ser emulsificada, ela ser, então, recolhida. Ela tem que passar, quando passa pela célula, ela não entra direto na corrente sanguínea. Ela tem que ser envelopada num complexo lipoproteico. Então, você fica pensando, caramba, esse negócio de comer gordura é uma complicação. E será que para mim? Aí, no final, todo mundo tem esteatose hepática, tem gordura no fígado, e, de repente, não sabe por quê. É porque a alimentação justamente está muito rica em gordura. E a gordura é um alimento que ele não é hidrossolúvel. Ele não é solúvel em um corpo feito de água. Por isso que ela precisa de todas essas etapas para entrar no corpo. E uma vez que ela entra, ela não vai sair através da sudorese nem através da urina, onde a água normalmente. Ela só pode sair por um processo oxidativo, porque é só o processo oxidativo é que vai transformar em alguma coisa lipossolúvel e hidrossolúvel que possa então ser eliminada. Então, gordinha, a pessoa que está achando que está gordinha, está com, né, tá com um pouquinho de peso a mais, não vai sair. Aquilo ali só vai sair através de um processo oxidativo. Daí a importância de quem? De se você reduzir o máximo possível na dieta, é que esse cara entre, porque você produz ele, e, em seguida, tem sempre essa gordura em xeque, através de atividades aeróbias diárias, em que a pessoa leva o corpinho para passear, consome mais oxigênio e vai transformar essa gordura em CO2 e água e vai embora, produzindo energia para o corpo. Então, gordura é um problema muito grave, é um problema muito ruim. E outra constatação de que realmente a Bíblia está correta, o relato de Gênesis, no capítulo 2, diz que nós saímos da terra. Nós somos frutos de se fosse um barro que teve vida. Entende? Então, se você faz amanhã a sua postagem, você sabe claramente que você não pode botar gordura. Você vai estragar a sua compostagem. Ou seja, a gordura, o óleo que derramou na estrada, que vai cair no solo, que vai cair num rio, eu costumo dizer da seguinte forma: se você é convencido através da palestra do Dr. Frossard a respeito do assunto, o que você vai fazer com aquele azeite que está na sua prateleira? Amigo, você vai dizer, tem um problema, porque antigamente eu botava ele de mim. Agora eu não posso na natureza. Então, quer dizer, se é alguma coisa que eu não posso lançar na natureza, livre, não posso jogar no ralo da minha pia, não posso fazer isso, será que era bom para mim? Entende? Então, quer dizer, esse conhecimento que a solubilidade é importante, você vai pegar o seu azeite e vai jogar fora. Você vai dizer, eu estou com um problema em casa, vou ter que ficar com esse azeite. Vou passar na roda da bicicleta, na corrente, vou fazer alguma coisa com ele. Para ir para a corrente da bicicleta, ele é ótimo. Desculpe, pode falar. Não, fazer sabão. Muitas pessoas. Os caras, eles vão na sua casa para recolher esse óleo. Então, quer dizer, olha só, parar para pensar, isso faz bem ao meio ambiente? Então, é uma comprovação de que nós saímos desse meio ambiente. Eu digo que a gordura, quando está em excesso no corpo, que é responsável por todas essas doenças modernas, principalmente o diabetes, essa gordura, ela também é ruim para o meio ambiente. O meio ambiente... Então, o que eu tenho quando eu estou com muita gordura no corpo? Eu chamo de acidente fisiológico. Quando tem muita gordura, muito óleo derramado nos mares, como aconteceu recentemente aqui no Brasil, etc. e tal, aquilo é um acidente ecológico. Os dois são a mesma coisa. O que é ruim para a Terra é ruim para mim também. Mas uma comprovação de que a Bíblia está correta. Né?
E é bom, assim, se alguém não sabia disso que o doutor Rogério falou, gente, não joguem coisas gordurosas, óleo ou banha, enfim, pelo ralo da pia, não joguem, porque isso é realmente contaminante para os lençóis práticos, para onde ele for desembocado, aquilo ali vai ter um problema muito grande para ser retirado depois, né? Então, ele está falando de dentro do corpo e está citando o meio ambiente. Mas se alguém não sabia disso, às vezes, né, vai lá, acabou de fazer alguma coisa com óleo e tchum, né, no ralo da pia. Isso realmente um problema para o meio ambiente. Nós temos algumas pessoas balançando a cabeça que são biólogos aqui, e é isso mesmo, é um problema para o meio ambiente. E aí a comprovação é de que é um problema para a gente, né? E tem gente que está perguntando aqui no chat. E quando se trata de frutos mais gordurosos, como abacate, castanhas, essas coisas? Esses frutos que você come, você vai pegar aquela gordura e botar para dentro de você. Aí você vai ter que lidar, você, planeta Terra, planetinha Terra, que é você, um ser humano, você vai ter que lidar com esse problema. Né? Como a gente falou, se essa gordura tiver em excesso, porque o problema das doenças está relacionado, Kelly, também ao fato da gordura. A gordura ela tem que ser envelopada, você tem mais de 200 tipos no corpo. Só tem uma célula capaz de armazenar, só para isso, armazenar gordura. Aquela que você na faculdade viu no microscópio, que é uma célula que ela é toda preta, né? Quer dizer, gordura, é um lipócito, né? Então, nosso problema de saúde se encontra quando essa gordura que deveria estar guardada, que nem vaga de garagem, o seu carro parado na garagem está muito bem, aí quando você começa a passar na rua dá problema, ou passar vai arranhar, é aquela gordura que começa a ganhar parte do corpo, não é preparado para ter gordura. Vide, sangue, fígado, você vai ver que todas as doenças estão relacionadas. O músculo não foi feito para ter tanta gordura. Então, quando ele tem muita gordura, diabetes do tipo 2. O fígado não foi feito para armazenar gordura. Você tem gordura, esteatose hepática, que pode evoluir para uma cirrose e morte, né? Você tem muita gordura no sangue, você tem um colesterol elevado, você tem aterosclerose. Então, o nome das doenças que a gente tem estão associados a esse fenômeno, que na pandemia, inclusive, ele foi agora exponencializado. Porque se antes eu tinha pessoas que eu tinha paciência, eu tinha que brigar com o cara, sacudir o cara, dizer, amigo, vê se você entende. Você tem que comer mais carboidrato, menos gordura, menos proteína e levar esse corpinho para passear todo dia. A minha luta agora foi para o espaço, porque os meus pacientes, a maioria deles não está vivendo de uma forma normal, na tal da quarentena. Então, essas pessoas estão em casa, muitas delas não botam peru, ficam agora comendo o que tem em casa, que é enlatado, né? Ou seja, a alimentação que estava ruim piorou, a gente tem o consumo de oxigênio que estava baixo, está mais baixo ainda. Então, infelizmente, o prognóstico pós-pandêmico, pós-pandemia para 2021, ele é o pior possível. Infelizmente, a realidade é essa. As pessoas vão estar adquirindo problemas numa idade mais tênue. A gente tem o câncer sendo de uma maneira muito forte relacionado à gordura, né? De forma que você tem lugares já hoje no primeiro mundo em que o câncer é a doença primeira, é a doença cardíaca. É primeiro o câncer e depois a doença cardíaca. Então, papo é muito sério. O alimento de origem animal, ele basicamente ele não foi preparado para o homem. Esse alimento de origem animal, ele é uma vitalidade em pequena quantidade e jamais poderia ser um excesso, que é o que a gente vive hoje. Você quer comer uma dieta? Como que seria comer uma dieta dessa? É só frios, enlatados, nada, não pode ter nenhuma gota de carboidrato, não pode ter açúcar. A famosa dieta cetogênica, em que a pessoa fica chupada que nem uma ameixa, perde toda a água do corpo, o corpo fica denso em gordura, e isso aí é uma coisa que, se as pessoas soubessem fisiologia, elas não fariam isso. Nem médico que soubesse realmente fisiologia. Uma vez eu fui convidado para participar de um programa de TV, eu iria ter um debate com um outro que era oposto a mim. O cara ia defender a dieta cetogênica na minha cara.
Simplesmente mandaram um outro, porque aquele não teve coragem de ir, mandaram um outro que não tinha, que ia falar a mesma coisa um pouco do que eu estava falando. Porque se você tem um debate, a quem entende, quem fala dieta, quem desenvolve dieta cetogênica, não está entendendo de química fisiológica. Não consegui. Isso não sou eu que estou falando. Você aprende na escola. Carboidrato é energia. Então, tá, então vou fazer uma dieta sem carboidrato. Sim, você vai fazer uma dieta sem energia. Será que isso vai dar certo? Olha, tem tudo para dar certo. Estou querendo que meu carro funcione sem gasolina. Eu acho que vai dar certo, sim. Quer dizer, você começa a consumir o próprio carro. Entende? Você começa a consumir o próprio carro. Voltando à pergunta que a Sheila está me lembrando aqui, o abacate e as nozes são alimentos que são de vegetal, mas são muito ricos em gordura. Um exemplo claro é o coco. O coco é uma separação da gordura da água na natureza. A água de coco não tem 1 grama de gordura. Agora, o coco em si ele é gordura pura. É como a natureza faz, ela separa a gordura de água. Então, esses elementos, são extremamente calóricos, eles vão puxar o nosso VAT em carboidratos para baixo, como você sabe melhor do que ninguém. Então, eles não devem ser usados em grande quantidade. Grandes quantidades são o quê? O eixo de uma boa alimentação. Você quer comer coisa em quantidade? São frutas e verduras. Essas são as 2 coisas que você pode comer até cair para. Já os grãos, se você tiver acesso, etc., então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles são muito calóricos também. O pão, por exemplo, o pão é ótimo, é uma maravilha. Né? Uma pessoa que está no seu normal pode comer à vontade, porque ela está no seu normal. Agora, para a maioria das pessoas, ele é extremamente calórico e isso tem que ser levado em conta. Ele é diferente, por exemplo, de uma batata, que é cozida, vai receber um monte de água, o pão quase água. Você bota no congelador a batata, ela vira uma pedra. Você bota no congelador um pão, parece que ele nem foi para o congelador, porque ele não tem quase umidade. Então, ele é um concentrado, é um arquivo zipado de carboidratos. Ele é bom para você botar na fila quando você for fazer uma caminhada. As nozes também são boas para você fazer isso. Porque eles têm o quê? Ocupam pouco espaço, mas têm o quê? Uma quantidade enorme de calorias. Entende? Então, essa racionalidade tem que ser levada em consideração. Aí vocês têm que marcar uma consulta com a doutora Kelly. O Kelly, Sim, não sei para você, mas para mim chegou várias mensagens pedindo para falar novamente do azeite. O pessoal ficou meio assim, como assim? O azeite extra virgem, que é associado à saúde e longevidade. Me fala mais sobre isso, doutor Rogério. Essa do azeite é ótima, né? Todo mundo cai de pau em cima da gente, né? Aí me perguntam assim, qual é o azeite bom? Aí eu digo, olha, o azeite bom é aquele que você está na água e ele vai sumir. Porque se você pegar uma gordura qualquer e botar na água, vai ficar flutuando. Não tem solubilidade. Eu chamo a atenção das pessoas de bom grado. Procurem a história do ser humano. Na história do ser humano, você vai ver que sempre tem uma gordura que é boa. Por quê? Porque o ser humano não consegue viver sem uma gordura. Entende? Então, agora a bola da vez é o quê? É o óleo de coco. A bola da vez no passado, quando o problema da manteiga, associação das gorduras saturadas com o problema da aterosclerose, infarto agudo e tal, surgiram as margarinas. O ser humano está sempre pulando para algum tipo de gordura. Por que isso, Frossá? É muito simples de entender. Sabe aquela comida que a pessoa chama de lavagem? Você está parecendo uma lavagem, não tem gosto, não sei o quê. Quando você bota uma quantidade muito excessiva, você faz uma comida, você achou que ela tá boa, mas ficou um pouquinho salgada, e você jogar água, você vai estragar essa comida. Faz isso culinariamente. Você vai ter que ferver essa água, colocar ela aos poucos, senão você vai perder o sabor, correto? Para aqueles que entendem de culinária. Já se você pegar um feijão, seja lá o que você fez, e jogar azeite ou qualquer gordura em cima, o assunto está resolvido. Você já viu alguma fritura ruim? Você conhece fritura ruim? Por quê? Porque a gordura ela vai tirar a água daquele elemento quando vai fritar e vai o quê? Concentrar o sal. O cara vai dizer o seguinte, vou aqui comer um salgado. Ele vai comer um joelho, aquilo não é um salgado, aquilo é uma fritura, só que está cheia de sabor. Eu não conheço nada que você frite que fique ruim. Alguém fizer alguma coisa horrorosa,
uma berinjela sem gosto, frita. A solução é essa. Fritou, ela vai ficar uma delícia. Eu sinto muito. Por quê? Porque a gordura ela vai aglutinar. Agora, essa capacidade que ela tem de aglutinar sabor, ela tem também dentro da sua corrente sanguínea de aglutinar hemoglobina. Então, ela vai aglutinar a hemácia, vai bloqueá-la, vai produzir os clots, vai produzir o quê? Os trombos, vai produzir a placa de aterro. Sinto muito. A qualidade culinária que uma gordura tem, ela vai desqualificar quando ela estiver dentro de você. Você pega só gourmet, pega qualquer gourmet, qualquer um. Todos eles vão terminar a comida deles com uma manteiga, um ghee, um azeite, um leite de coco. Amigo, olha só, eu quero ver você ser um bom gourmet tirando isso aí. Trabalha só com temperos, trabalha com sal, com orégano, com mel, com algum... Aí eu quero ver você fazer uma comida gostosa. Tá, jogo sujo, como a gente fala aqui em casa, jogo sujo, eu pergunto logo para minha mulher, tem jogo sujo? Ela fala, não, você sabe que aqui em casa não tem jogo sujo. Jogo sujo bota gordura na comida. Esse é jogo sujo, entende? Então, quando eu vou na minha sogra, que é uma pessoa maravilhosa e faz uma comida maravilhosa, ela diz assim, não, esse aqui tem jogo sujo. Não, esse aqui você pode comer que não tem jogo sujo. Porque eu não como gordura. Eu não posso comer gordura pelo que eu sei como funciona. É dar um tiro. Agora, isso não é uma questão de todo mundo entender. Tem que entender um pouco de química, tem que entender um pouco de solubilidade, mas é fácil. É só pegar e dizer, poxa, tem problema um petroleiro jogar óleo na Baía de Guanabara? Sim, tem muito problema. Tem problema um óleo, seja ele qual for, uma gordura, entrar dentro de mim? Sim, tem problema também. Tem problema. Pare para pensar, entende? O corpo ele tem uma capacidade muito limitada de produzir ácidos biliares que ele tem que produzir. Por isso tem um monte de gente que tem que arrancar a vesícula. A vesícula não aguenta mais. O cara come tanta gordura, que não tem mais produção por parte do fígado que aguente aquela gordura que ele come. Então, pare para pensar. Se eu comer um amido, eu não vou precisar de nada. Eu não vou precisar nem de beber água, porque ele já tem água dentro dele. Agora, se eu como uma proteína, eu vou precisar de muita água para acabar com as ligações peptídicas. Se eu como azeite, eu vou precisar de muita água para combater aquela gordura que entrou dentro de mim. Eu não vou conseguir. Suja a mão com um azeite, eu quero ver você lavar. Você não vai conseguir, querido. Então, vocês têm que parar um pouco para pensar. Ah, a mídia fala muito bem. A mídia fala muito bem, porque tem um cara por trás botando dinheiro no azeite. Se for falar de azeitona, ainda vou dizer, olha, tome cuidado, não coma muita azeitona. Eu até falo para os meus pacientes, troca azeitona por alcaparra, que tem uma composição salgada, carnuda e não tem aquela quantidade toda de gordura. Sinto muito. Gente, tem pessoas assinando atestado de óbito aqui no chat. Poxa, o que eu vou fazer com os meus azeites e a minha comida? Olha, só para falar que o azeite de oliva extrai-se do fruto da oliveira, que é a azeitona, tá bom? Então, ela é uma oleaginosa também, a azeitona, tá? Vai ter bastante gordura também. E você ia falar, vai perguntar alguma coisa, Lu? Sim, Pode falar. Eu queria perguntar, né, os nutricionistas aí, e tá super na moda falar da dieta low carb, né? Tira todos os carboidratos. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa falando assim, meu Deus, a minha nutricionista tirou todos os meus carboidratos, e agora? E aí, não sou eu, não sou eu. Não é a Kelly. Procurar a Kelly. É justamente esse um grande tiro no pé, essa questão dessas dietas low carb, que começaram com o Dr. Atkins, que observou que as pessoas... Olha só como é que é a história da low carb. Low carb é o doutores como o Dr. Atkins, lá na década de 60, final da década de 50, observando que o emagrecimento copioso, patológico, doentio de um diabético ocorria quando o açúcar não conseguia entrar estava no sangue e não conseguia dentro do tecido. Esse doutor, que para mim é um Mengele, é muito parecido com aquele da Segunda Guerra Mundial, é a seguinte conclusão: vou tornar um paciente diabético para ele emagrecer. Essa que é a questão.
O doutor Mengele, lá, o doutorado, ele disse, olha, a luz caiu sobre mim, brilhou. Eu já sei como que eu vou tratar o meu paciente obeso. Que, diga-se de passagem, obesidade, para aqueles que gostam de literatura, de cinema, vê um filme dos anos 50, vê um filme de Gary Cooper, de 1935, Eu Comi uma Sheila. Querida, cura a barriga. Não tem. Você não vai encontrar barriga nos filmes de Gary Cooper. Você não vai. As pessoas não eram gordas. Estavam começando a ficar com o cheeseburger e a Coca-Cola, mas não eram gordas. Gordura, se você vê isso no final do século XVIII, as gordinhas roliças eram procuradas pelos artistas para pintar. Na África, até hoje, quando você encontra o cara mais gordo, lá no Tahiti, por exemplo, o cara mais gordo da tribo é o rei, porque ele é gordo. Ninguém é. Então, a obesidade é uma herança maldita da nossa mecanização. E isso é fato. Assim, é gritante. Procure ver, vamos dizer aqui, a medicina, queridos. A medicina não é uma ciência. A medicina é uma reunião de ciências. E eu acho que uma das ciências mais importantes para a medicina se chama história. Porque você pega o ser humano, que é o seu paciente, e diz, não, eu estou olhando para ele hoje. Quero ver a história desse cara. Ou seja, os ancestrais, o que aconteceu no ambiente que esse sujeito se envolveu. Então, o ambiente que nós hoje vivemos, principalmente agora na quarentena, é um ambiente altamente patológico. A gente está aqui como se estivesse cultivando problema. Quem está em quarentena, eu falo, não fique, acorde de manhã cedo, tá? Vai para a praia, dá um andar, dá um mergulho, faz a sua caminhada, pega sol, tá bom? Depois, quando não dá, então volta para casa e se tranca lá dentro com quarentena. Porque o que está acontecendo com a quarentena é que a quarentena está conseguindo fazer uma debilitação imunológica no momento em que nós que está com nossa imunologia onde? Lá no pico. A gente está fazendo o que com a nossa imunologia? Está confiando no laboratório. Olha, glória a Deus quando chegar a vacina. Amigo, se você é saudável, você é a vacina. Entende? Você é a vacina. Mas tem gente com Covid que está com problema. Eu conheço um garoto sarado. Tá, quem é esse sarado? De repente é um garoto fortinho, né? Que bota aquela camiseta Mamãe Tô Forte, né? Pega peso, que ninguém disse que é uma boa qualificação para atividade física, que a boa qualificação para atividade física é o consumo de oxigênio. Então, se ele estiver seco, for um nadador, for um corredor, for um ciclista, esse cara tem um corpo sarado por conta de uma atividade correta, que é o aumento de consumo de oxigênio. A atividade anaeróbia, eu, na minha emergência, eu já atendi garoto de 20 anos com 20 de pressão, tomando bomba, entende? E você olha para o garoto, é um sepulcro caiado, porque ele por fora é uma mãe todo musculosinho, mas a minha saúde é uma droga. Eu não tenho capacidade. Se eu pego o pulso no oxímetro daquele cara, ele está batendo 82, enquanto que um atleta vai bater 40, 35. Ou seja, ele não tem. Você tem a impressão de que esse cara está bem, mas ele não está bem. Então, quer dizer, se você tiver um cara com 22 anos de idade, sarado, você tem que entender o que é sarado, porque sepulcro caiado não vale. Entende? Então, é um assunto delicado, principalmente nesse momento, mas vai aqui um conselho para todos. Não deixem de respirar puro através de uma atividade física de preferência matinal. Não deixem de forma alguma de pegar sol. Não deixem de forma alguma de ter uma alimentação com alimentos frescos, alimentos saídos de horta, frutas e vegetais. Não coma salsicha enlatada, não fique em casa, principalmente não liga a televisão, porque só tem desgraça. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Qual o problema das dietas ricas em proteínas? É uma ótima pergunta. Vamos analisar. As proteínas são feitas de quê? São feitas de aminoácidos. Vamos lá. Aminoácido. Aminoácido é um ácido aminado. A gente já viu que um dos grandes elementos que atrapalha a água no corpo é o ácido. Por quê? A água, ela quando chega num ácido, ela vai fazer o quê? Vai trocar elementos básicos para formar um sal. Nisso ela deixa de ser HOH. E aí o sal é formado, mas aquela água se perde.
o aminoácido é um inimigo da água. Você produz urina porque você come aminoácido. O nitrogênio da amina do aminoácido, vou falar bem claramente, é tóxico. O livro do professor Oster ele coloca muito bem. Ele coloca assim: apesar dos foguetes serem funcionando à base de dióxido nítrico, o ser humano não se beneficia de nitrogênio. Você produz ureia, creatinina e ácido úrico por conta de quê? Mandar aquele de nitrogênio muito positivo para fora. Segundo ponto, além desse aminoácido ser assim, ele normalmente, fontes ricas de aminoácido, são fontes ricas de gordura. Como eu. Se alguém for comer da minha carne, do meu braço, vai encontrar o quê? Basicamente, um pouco de carboidrato, que o meu músculo vai ter, mas vai encontrar gordura e vai encontrar proteína. Então, essa gordura e essa proteína são classicamente a composição do alimento de origem animal. Baixo ou nulo em energia, rico em gordura. Se você tem um carro e você tem um motor que puxa esse carro para frente, uma caçamba, o carboidrato é motor. O carboidrato vai jogar você para frente. O carboidrato, quando bem oxidado, através da atividade física, vai até queimar aquela gordura. É a caçamba. Nós alimentamos a nossa picape, enchemos a caçamba e não motor para empurrar esse carro. Então, o que a gente precisa é o contrário. Fazer esse carro funcionar, o quê? Alimentar o motor com carboidrato e oxigênio, para que essa caçamba que está lotada aqui atrás comece a ficar mais leve. E essa é a minha composição corporal. Quando eu fico mais rico em quê? Fico mais rico em massa magra e com menos massa gorda. E é nessa massa magra que a água do corpo vai estar. Então, uma pessoa com obesidade, ela ser malnutrida, que obesidade é sinônimo de má nutrição, aquele cara lá na Etiópia, é má nutrição também. Esse cara, ao contrário do cara da Etiópia, que é magro, ele ainda tem água no corpo reservada. O obeso não tem. O obeso expulsa a água do corpo. Ele fica todo inchado, porque a água do corpo está sendo o quê? Utilizada inutilmente para lavar a gordura que não é solúvel em água. É essa a história, a triste história. Então, ácidos não são bons. E mesmo a proteína vegetal? É isso mesmo. Em excesso, eu acredito que não seja boa também. Mas já a proteína vegetal ela está associada basicamente a quem? A um alimento que já é baixo em gordura, né, Luciana? Inclusive, tem uma pergunta um pouco antes, que talvez já esteja próximo da resposta definitiva pelo tudo que você já falou aqui, porque ele fala assim, ó, a melhor dieta, principalmente para quem eu entendi assim, né? Já é ovo-lacto vegetariano, então é como se ele estivesse numa evolução, eu entendi assim, para quem já é ovo-lacto vegetariano, qual seria a melhor dieta? Essa divisão do ovo-lacto vegetariano, tecnicamente, ela não existe. Eu vou explicar por quê. Porque a dieta vegetariana estrita, ela é uma dieta, basicamente, que não entram dois elementos, que é gordura de origem animal e proteína de animal, correto? Uma dieta ovo-lacto já quebra a noção do que seria uma dieta vegetariana. Ela simplesmente é uma dieta que o cara não come carne. Mas, ao meu ver, cientificamente falando, ela pode ser até pior do dieta em que o cara come um pouco de carne, porque a quantidade de gordura que essa pessoa pode comer livremente e de proteína, tipo ovo frito, queijo principalmente, né? A gente vai brigar. A nossa briga aqui agora foi com o azeite, né? Agora a gente vai vamos arrumar uma outra briga. Uma briga com queijo, né? Doutor Frossá, mas o queijo é branco. Não sei. Eu acho que o queijo é branco. Eu acho que o queijo o pessoal já está mais acostumado com a briga do queijo, hein? Quanto racismo, queijo é branco. É que nem falam lá do azeite, mas, doutor Frossá, o azeite é virgem. Eu falei, olha só, ele pode ser virgem, ele pode ser prostituído, ele pode ser o que for, amigo. Tem sempre uma virgindade. O queijo é alvo, o azeite é virgem. Tem sempre uma qualidade que a gente coloca no alimento, uma alva, né? Para dizer que o alimento é bom, mas, queridos, não é, entendeu? Viva a raiz. A batata é um excelente alimento.
É assim, tipo, pô, se eu tivesse que escolher um alimento, tem vitamina C, tem uma quantidade de gordura mínima. A batata é maravilhoso. Batata é algo assim que não pode faltar na dieta de ninguém, uma raiz. Entende? Ao vencedor as batatas, né? Os amantes de Machado de Assis vão gostar da frase. Então, a questão do ovo lacto, ele pode ser um ovo lacto, é muito bonito que ele não está matando bicho, ele tem consciência ecológica, estou de acordo com tudo isso, mas toma cuidado, porque o alimento continua sendo de origem animal. E o queijo, disparado, é o pior alimento que existe nesse sentido. Doutor Rogério, você falou da alimentação, né, lá como Deus criou. Você falou que na hora de trabalhar e movimentar o corpo, nesse processo a gente inspira o oxigênio. Tem a parte da luz solar, você se expondo fazendo esse trabalho também ao ar livre. Depois do trabalho eu tenho repouso, e você falou do Shabat. E, enfim, nós estamos aí traçando uma linha dentro dos primeiros capítulos ali da Bíblia, e até expondo, você chegou em Isaías e falando que o leão e o urso vão pastar juntos, então já fechou tudo, de um plano perfeito de Deus para a sua criatura, que somos nós, mesmo que um dia alguém tenha dito: ei, não é tão bom o que você quer, o que você diz, eu prefiro o que eu estou dizendo que eu estou achando que o que eu quero é melhor, né? Então, você como um fisiologista, um cientista, porque você produz ciência também, nem sempre você conheceu essa amplitude de pensamento, colocando Deus guiando tudo isso aqui. Como que você chegou nisso e aí você conseguiu unir, né, o que a gente chama de ciência à divindade? Kelly, voltando ao assunto, então, de quando eu estive visitando meu pai no hospital, ele estava fazendo uma cirurgia, e eu fui visitá-lo, e por lá no hospital tinha uma Bíblia, e eu olhei assim, não tinha uma revista, nem vi que tinha a Bíblia, eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida, e eu, como professor de fisiologia, quando abri a Bíblia e li o capítulo 1, eu falei: caramba, eu lendo o capítulo 1 de um livro de fisiologia, que ele aqui está dando uma explicação da vida antes da vida, né? E isso que um livro de fisiologia vai tentar fazer no seu primeiro capítulo. Mas o que mais me chamou a atenção logo de início foi que nenhum sistema orgânico ou que você conheça sobre a Terra, um sistema mecânico como o seu carro, ou seja lá o que for, ele funciona sem energia. E a energia que chega para nós é a energia solar, a energia que alimenta o planeta, que alimenta plantas, que por tabela vai nos alimentar e aos outros animais, como está descrito no capítulo 1 de Gênesis. Quando ele diz que haja luz, antes dele dar início à construção de um ecossistema, aquilo para mim falou: olha só, esse cara sabe o que ele está fazendo. Você tem, por exemplo, no mato que você chamou um carpinteiro para construir uma casa um chalézinho de madeira para você. Ele vai lá cheio de equipamento, ele vai chegar com maquita, ele vai chegar com serra circular, ele vai chegar com tico-tico, né? E ele vai chegar e vai procurar uma tomada. Porque se não tiver uma tomada, sua casa não vai levantar. Então, quer dizer, para quem entende de criação de um sistema biológico ou um sistema que produza força motriz, ou seja lá o que for, ele depende de uma fonte energética, de uma plataforma energética. E Gênesis é extremamente inteligente nesse ponto, que ele diz: eu vou começar plataforma energética. Entende? Agora, para a maioria das pessoas, quando lê Gênesis, por exemplo, a pessoa pode ser o maior teólogo, ele nunca vai ler Gênesis sobre essa figura. Por quê? Porque um teologando, normalmente, ele não gosta muito de física, matemática, de química, de biologia, então ele não vai ter essa visão. Então, essa visão é uma visão para um cientista, não é para um teólogo. Um cientista, ele vai dizer: eu estou lendo aqui o primeiro capítulo de um livro de fisiologia. O primeiro capítulo de Gênesis é o primeiro capítulo de um livro de fisiologia. Só que quem está explicando essa fisiologia não é um fisiologista, é o criador da máquina, entende?
E, infelizmente, a religiosidade, que está em briga com a fé e a ciência, ela não consegue enxergar isso. Porque ela diz, não, peraí, eu não posso misturar fé com ciência. Isso é uma mentira. É uma mentira. Porque você que estuda, você está usando de ciência, você está usando de literatura, você está usando de hermenêutica, você está utilizando. Dizer que fé e ciência são duas coisas que batem uma forte na outra, é porque você está com a visão errada do que é fé e do que é ciência. Você está com a visão errada do que são os dois. Porque as pessoas estão colocando em você uma visão equivocada. E é muito interessante que dentro do paganismo, dentro do criacionismo, você tem Deus pegando o quê? Pegando um homem, criando a sua imagem e semelhança, você é racional como eu, e eu vou te convencer de que eu sou bom. E como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar Adão e Eva para o meu lado e vou te dizer, olha só, está vendo essa planta? Está vendo esse ar? Está vendo essa coisa? Ele vai explicar. Eu tenho certeza que Adão e Eva foram explicados por parte de Deus logo no Shabat, no sábado, a respeito dessas maravilhas. E se apaixonaram por Deus, porque aquela mente vazia deles, com aquele potencial de raciocínio, está sendo cheio. É Paulo falando, o culto racional. Então, essa briga de fé e ciência, ela é aproveitada pelo paganismo, e ela é aproveitada pelo paganismo até os nossos dias. Queridos, nós vivemos um mundo e que não vive em base em cima de profecias. A não ser que você seja um estudante da Bíblia, você vai viver. Olha, eu estou vivendo, estou entendendo o Covid como um momento ético. Agora, sabe quem manda hoje em dia? São os modelos matemáticos. Quem está deixando você dentro de casa não é uma profecia, é um modelo matemático. Você já parou para pensar? O modelo matemático fala de uma curva que a gente quer achatar, não sei o quê. Ele é responsável por você ficar em casa, não é uma profecia. Então, o que acontece? A religiosidade nossa de hoje deixa a profecia de lado, isso é fé, é coisa boba, não tem racionalidade na cabeça deles, e vão falar de coisas racionais, modelo matemático. Só que esses modelos matemáticos são todos pífidos, eles são todos furados. Entende? O modelo matemático que está sendo usado, por exemplo, para dizer que o planeta só tem mais 10 anos, é um modelo matemático que a maioria das pessoas, dos cientistas, estão de bom agrado, mas quem entende de física, como o Dr. William Harper, outros caras que são inteligentes e pensam por si próprios, eles dizem, amigo, esse negócio é mal furada. Qual é a alegação? A produção de CO2 está aquecendo o planeta. A produção de CO2 está aquecendo o planeta não é uma realidade científica. É o que eles estão tentando imputar a você através de um modelo matemático que é mexido lá dentro com uma constante. Mas, se você for parar para pensar, quem mais se beneficia com a produção de CO2 é a planta, é alimento. O carboidrato que você come sai do dióxido de carbono. O CO2, quando se combina com a água, para que saia esse oxigênio para a atmosfera, o carboidrato vai ser hidratado e vai formar quem? O hidrato de carbono. CO2 é vida. Por isso que você cria plantas numa estufa, onde a concentração de CO2 é maior. É por isso que o plantio, na ignorância, não estou aqui dizendo para ninguém fazer isso, queima, faz queimada. Porque aquelas cinzas são potássios que vão enriquecer o solo, vão empobrecer ele, mas é uma realidade. Mas o CO2 formado, ele vai favorecer o crescimento da planta. Entende? Então, quer dizer, nós estamos sendo levados, e isso aí, se eu for entrar dentro desse caminho, a gente não vai parar, né? Porque hoje em dia a gente está dentro desse modelo matemático de que o CO2 é o culpado. O CO2 não é culpado de nada, de aquecimento global nem nada. E está sendo isso utilizado por um secto religioso para conseguir coisas importantes como a guarda de um dia da semana. Entende? Atrás disso é uma coisa extremamente interessante. Mas voltando ao nosso assunto de Gênesis, então, quando você é um logista e você abre o primeiro capítulo de Gênesis, você vê os seus olhos, a sua lente, a sua ótica, não são a ótica teologando. Eu aprendi muito com os meus queridos pastores e teologandos, que eu tenho tremendo amor, admiração e respeito por eles. Mas eles não entendem essa parte. Então, muitas vezes você vê um teólogo, um pastor falando, não, cada um tem a sua dieta. Eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de desaparecer. Eu falo, olha só, esse cara está falando uma coisa que não tem pé nem cabeça. Esse cara não entendeu o Gênesis capítulo 1. E é interessante porque dentro de uma igreja, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe um pensamento por parte do Espírito da profecia, uma hierarquia que diz,
estudem fisiologia, façam reforma de saúde. E essas coisas são importantes, são extremamente importantes. E a gente vê e diz, glória a Deus, como é que há um cuidado de Deus para conosco. Então, a minha conversão, ela foi extremamente suave. Eu não cheguei a Deus por sofrer, eu não cheguei a Deus por estar sofrendo nada. Ah, minha mulher me abandonou, ah, eu sou um pobre coitado. Nada disso. Eu cheguei porque Deus me convenceu. Ele chegou e disse, olha só, Rogério, isso aqui é para você ler, entendeu? Você lê o capítulo 1. A história é essa. Então, é uma conversão boba, né? Uma conversão fácil. Né? Eu fui facilmente convencido. Que fantástico! Só dá para entender assim, ó, Deus quer o meu bem. Tá tudo ali, tá tudo descrito ali. Tenho mais do que um professor de fisiologia, eu tenho um dor. Eu tinha um amigo que era o meu professor de fisiologia, professor Peroloff Ostra. Agora eu descobri que tinha um criador, que criou a ele, criou a mim, criou a fisiologia. Então, quer dizer, foi uma coisa assim que é realmente para mudar a vida de qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão. Fantástico, fantástico, Rogério, fantástico. Gente, nós temos ainda muitas perguntas, mas a gente vai ficar aqui até meia-noite e temos outras pessoas que falam, olha, a gente precisa sair, por favor, a gente quer continuar. E calma, gente, calma, a gente pode entregar também essas perguntas para o Dr. Rogério, ele nos passa e a gente repassa para vocês, não tem problema. Mas eu queria te agradecer imensamente, Dr. Rogério, e agradecer você, a Sheila, que durante toda a transmissão esteve com a outra câmera. Escondido. Eu vi, não, você foi fantástica, garota, você foi fantástica. Ela estava com a outra transmissão, porque mesmo com uma câmera que às vezes não estava muito boa, a outra estava perfeita da tua mão. Muito obrigada, Sheila. Agradecer ao Renato, que providenciou esse encontro maravilhoso, e Flávia. Foi muito, muito legal, foi fantástico. O pastor Wesley não está aqui, que também foi a pessoa que mandou o link pela primeira vez, doutor Rogério. E eu estou assim, extremamente feliz por conhecer e por ouvir tudo isso e saber que tantas pessoas aqui estão se beneficiando dessas informações. Viver saúde é entender que Deus quer o meu bem. Isso é tão maravilhoso, isso é para a gente cair de joelho e, sabe, se debruçar assim aos pés do nosso Criador e falar, nossa Senhor, que isso, muito obrigada. Realmente viver saúde é saber que Ele quer o meu bem, é isso. É uma caminhada diária, né? Pode ser que muitos hoje fiquem assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para mudar na minha vida, estou tão distante desse ideal, mas é um passo de cada vez, a gente buscando sempre o melhor, né? E orando e pedindo para Deus nos guiar. Eu acho que é isso. E a gente nós vamos chegar todos lá, se Deus quiser. Ele colocou desde o começo, não foi, doutor Rogério? Ele colocou tudo desde o começo e alguém o destituiu do lugar dele, ele está doido para voltar para o lugar dele e quem deixar só vai ter benefícios em relação a isso. Verdade. Nós queríamos encerrar aqui, desejando uma feliz semana para todo mundo, agradecendo imensamente ao doutor Rogério, e eu queria que a Flávia e o Renato e a Flávia, fizessem esse nosso encerramento e oração de boa semana, de agradecimento por todas essas informações. Essa roda de conversa foi gravada, ela vai subir para o YouTube semana que vem. Essa semana agora, hoje, daqui a pouco, já vai subir a nossa roda de conversa da semana passada, que foi com o pastor Alberto Tim. E aí vocês podem assistir e mandar para outras pessoas também. As pessoas que nós mandamos o link pelo WhatsApp, nós vamos mandar o canal também do YouTube do Dr. Frossard, tá bom? E aí vocês podem ver outras... Pode falar, Luzinha. Repete, por favor, o nome do livro dele, do Dr. Rogério.
Isso, o doutor Rogério pode falar mesmo. Pode falar, doutor Rogério. Diante dessa associação que a gente tem da alimentação, a produção do alimento, a fotossíntese com a respiração, que é a parte de exercício, eu chamei o livro Dieta e Exercício Inteligente, né? Então, há uma dieta que é rica em 60-12-6 e há um exercício físico que é rico em oxigênio, e a gente precisa desses dois para que o organismo viva adequadamente. Mas ninguém vai sair sem informações. A gente, pela graça de Deus, tem produzido muitos vídeos, já produzimos muitos vídeos. Tem também, né, algumas coisas no YouTube que outras pessoas gravaram, como o programa de televisão que a Kelly assistiu dentro de um canal judaico, né, da Menorá. TV Menorá. Muito bom. A gente tem a oportunidade de ter uma entrevista bastante adulta, bastante madura para falar a respeito do assunto. Eu sou muito grato ao canal da Menorá, do meu amigo Ronaldo Gonleves, que é quem tem como irmão. E, tendo qualquer dúvida a respeito do assunto, a gente está à inteira disposição. Eu, quando me coloquei à disposição aqui, falei para a Kelly, eu disse que Deus me concedeu uma boa condição física, né, que eu procuro manter, né, a gente nada todo dia e tal. E eu falei com ela, olha, a conversa para mim ela não vai ter isso, vai ter meio, não vai ter fim. Se eu tiver que ficar aqui falando com vocês, quando a gente tem em Manaus, a convite do Renato e da Flávia, a gente falou pra caramba, falamos, quando a gente vai a algum lugar assim para ser convidado, eu fico até na dieta só de fruta, só fico comendo fruta porque não dá nem tempo para digestão. Então, como pouco e como fruta e falo mais do que, como a minha esposa diz, falo mais do que a boca. Então, quando eu começo a falar, alguém tem que interromper, porque senão eu não paro. Mas foi simplesmente fantástico. Foi realmente maravilhoso poder ouvi-lo de novo. E tem gente que já está pedindo outras aulas aí. Mas foi realmente muito bom. Rogério, eu tenho uma convicção que Deus dirigiu esse ponto. Durante essa semana, a gente estava estudando princípios, e um dos capítulos de princípios fala da conversão do Rogério. E no dia seguinte, a Kelly se encontrou com a gente e falou do seu nome. A gente está vivendo um momento muito especial, onde a gente está se preparando, mudando várias coisas e rotinas da vida para viver saúde, né? Viver mais saudável, mais próximo de Deus. E realmente essa palestra tocou em vários pontos assim, interessantes. A gente está numa caminhada e agora a gente tem muito mais reflexões nesse sentido, né? De ter uma vida melhor, uma vida saudável. Kelly, o pastor Ricardo, ele conseguiu entrar há pouco tempo, teve uma situação adversa e eu gostaria de sugerir que ele fizesse o nosso encerramento. Claro, por favor. Eu não vi, desculpe. Já apresenta também para o doutor Rogério e para a Sheila, do pastor Ricardo. Sheila, muito feliz que você esteve com a gente também. Muito obrigado por toda a ajuda. Prazer. Vocês são muito bem-vindos à nossa comunidade. Agora está esperando uma visita de vocês aqui em Angra. Beleza. Vamos planejar. Tragam os filhos, tragam as gêmeas, tragam o filho e venham passar uns dias com a gente aqui. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Cadê o pastor Ricardo? Ok, estou aqui, Kelly. Fico muito feliz por todos que puderam assistir esse momento. Obrigado, doutor Rogério. E eu estou voltando agora de um funeral e eu vim pensando que se essa pessoa tivesse seguido e vivido a saúde, muito provavelmente ele teria tido mais tempo de vida. É uma oportunidade que Deus dá para nós, né? Então, que possamos aproveitá-la. Vamos agradecer a Deus, então, juntos? Vamos orar? Nosso querido, santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque como o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer que a gente viva com mais qualidade, com mais alegria, poder servir por mais tempo
E eu te agradeço por esse momento com o Dr. Rogério, com a sua esposa. Peço as suas bênçãos sobre eles e sobre cada pessoa que assistiu esse momento, que está com desejo, com a intenção de buscar viver com mais saúde. Por favor, ó Deus, nos ajude a todos nós, para que todos os seus propósitos se realizem na nossa vida, Pai. Dê-nos uma semana abençoada e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada de novo. Feliz semana para todos. Tchau, obrigado. Olha ali, uma uvinha, tem gente bebendo água. Isso mesmo. Tem que continuar vivendo saúde, respeitando esse corpo que é o templo do Santo Espírito. Feliz semana para todo mundo. Tchau. Tchau, boa tarde. Sidney, depois a gente passa o chat para o Dr. Rogério.